Olá, queridos. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está ali no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nessa verdade que é universal. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para alguns, é para todo aquele que nele creia. E o que isso tem a ver comigo e com você? Bem, eu constantemente encontro pessoas ou recebo e-mail de pessoas que entendem que não merecem a graça e o amor de Deus. Veja, é graça. A palavra graça já significa, na sua raiz, favor imerecido. Então, não são só elas que não merecem. Eu também não mereço, nenhum de nós merece, mas Deus tem graça. Só que elas não se acham dignas do amor de Deus. E isso não tem nada a ver com a essência do Evangelho. Não tem nada a ver. Porque a essência do Evangelho é graça. Deus faz as coisas para nós, pela sua misericórdia. Deus nos ama pela sua misericórdia. Ele nos deu o seu Filho pelo seu infinito amor. Então, cabe a nós o quê? Termos o posicionamento, nos voltarmos a Deus. Vivemos em dias muito estranhos, né? Vivemos em dias bem obscuros, porque muitos dizem que Deus não existe, porque se Deus existisse, essa pandemia não aconteceria. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Veja bem, vou te dar um exemplo muito claro. Dizem que este vírus, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, em 2020, ele foi gerado em laboratório. Outros dizem que veio do morcego. Nos dois casos, a culpa é do homem. Uma é direta. Se ele foi gerado em laboratório, é claro, a culpa é do homem diretamente. Agora, se ele aconteceu, por exemplo, como dizem, que veio de um morcego que apareceu no mercado, na China, a culpa é do homem do mesmo jeito que o homem não cuidou da natureza como deveria. Porque a natureza em si, ela tem uma condição de pura. Se você lê a raiz, a etimologia da palavra natureza, natus, significa que ela é pura na sua própria origem. Ela é pura na sua essência, na pré-existência de qualquer ser. Então, foi Deus quem criou a natureza. A natureza não tem mal, ela combate o mal que vem contra ela. Então, a culpa não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a natureza, tem a ver com o próprio homem. Ou seja, às vezes o mal que acontece, que muitos estão dizendo, é culpa do próprio homem, de alguma forma. Não tem nada a ver com Deus. Deus continua amando. E vou dizer uma coisa, não adianta você dizer para mim, eu não acredito em Deus, porque ainda que você não acredite em Deus, Ele continua acreditando em você e continua esperando por você, ainda que você não se sinta digno dele. Olha, eu vou dizer para você, a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que tem um detalhe, Davi, ele adulterou com uma mulher e planejou a morte, o assassinato do esposo dessa mulher. Só que Davi se arrependeu. Por isso que a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não pelo pecado que ele cometeu, não pelo assassinato que ele cometeu, mas porque ele se arrependeu do que ele fez e encontrou um caminho de volta em relação a Deus. O que falta para muitos de nós é exatamente o sentimento de arrependimento, é o sentimento de reconhecimento. Porque quem diz que não crê em Deus ou que não precisa de Deus, perdão, irmão, é um arrogante. É um arrogante. Todos nós carecemos da graça de Deus. Eu careço da graça de Deus, você carece da graça de Deus. E Deus espera por nós, para que nós possamos viver Gálatas 2:20. Porque quando eu me achego a Deus em Cristo Jesus, a palavra, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, assim: Porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu posso me achar digno hoje, indigno hoje, mas quando eu me achego a Deus através de Cristo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que habita em mim.
E amado, vou te dizer uma coisa, é maravilhoso porque você aprende todos os dias e você vê como você é pequeno, como eu sou pequeno diante da grandeza do Criador de todas as coisas. Enquanto que aquele que não acredita ou não quer acreditar na existência de um Deus Todo-Poderoso, para ele é muito fácil, porque ele pode fazer da vida o que ele quer e ele acha que não tem ninguém para prestar conta. Quero te dizer uma coisa, não se sinta sozinho. Entenda que Deus está esperando um posicionamento teu, assim como esperou o meu, assim como espera da humanidade. Que se volte a Ele, que se arrependa dos seus pecados e reconheça que o seu Filho morreu na cruz por nós. Tenha certeza. Aí a paz vai habitar em você como habita em mim. A graça de Deus estará sobre a tua vida como está sobre a minha. E você poderá viver tempos de tranquilidade, mesmo no meio da tempestade. Veja, Jesus estava dormindo num barco enquanto acontecia uma tempestade. Por quê? Porque a tempestade da vida não afeta Jesus. Ele não está preocupado com a tempestade porque ele manda parar. O que ele está esperando é um posicionamento. O que ele está esperando é olharmos na direção dele e reconhecermos o seu senhorio, reconhecermos o seu poder, assim como foi o ladrão da cruz que olhou para ele à beira da morte e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, diga para Jesus assim: lembra-te de mim, Senhor, me socorre, eu preciso de ti. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.